Vai instalar a maquininha vendo hidraulicamente. É na mão. Pode entrar no ônibus já, gente. Mas ainda assim, ó. 200 dias, tremendo. Só pode. Olha aqui, né? Olha aí, você vê. Olha aquele real, pequena ressaca. Agora estourar a máquina, caloria alta. Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a primeira etapa de um curso de introdução à espeleologia. A Associação Senhora Santana, a Ação Social Senhora Santana, foi fundada em 1984, é a mais antiga do município. A gente recentemente teve alguns projetos que a gente apresentou na ANDO, através da plataforma digital, e 2 projetos foram aceitos. Um seria o de cavernismo e o outro seria a questão da cultura, que envolve os madeireiros e foliões. No caso do cavernismo, a gente está tentando implantar o turismo de aventura, além do conhecimento geral da nossa cidade. O município de Congonhas do Norte tem 483 km², divididos em uma zona de transição e um divisor de 2 bacias hidrográficas, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio das Velhas. O interessante aqui do município é que a gente tem uma APA, Área de Proteção Ambiental, que é 21 mil hectares, praticamente metade do município, que envolve essa parte aqui em cima. Nessa parte, a gente tem altitude média de 1.400 metros de altitude e tem várias particularidades. Entre essas, os atrativos principais seriam as grutas. Nós temos nas grutas estalactites, espeleotemas diversificados, os quais o pessoal da vai explicar aqui recentemente. A gente fez a parceria com os embaixadores do bem da ANCO, né, que representa a ANCO, que vai estar explicando aqui como que é todo esse processo, essa é a parte técnica, né? Então, a gente queria só dar as boas-vindas a vocês e o objetivo desse curso maior é que as pessoas, como um todo, venham a conhecer um pouco do nosso patrimônio ambiental, cultural e natural. Entre esses, no caso, as grutas. O problema maior daqui de Congonhas é que as pessoas não conhecem a fundo o que é o município como um todo. E para desenvolvimento regional, de turismo, cultural, é necessário que cada cidadão venha a conhecer um pouco mais a respeito disso. Então é esse o maior objetivo, é que mais pessoas venham a conhecer esse patrimônio, que é de relevância histórica, né, e cultural, além de uma importância vital para a gente. Porque, por exemplo, nesses espeleotemas que o pessoal vai estar falando aqui agora, a gente tem informações, aqui é calcário, né? Ou melhor, aqui é o quartzito. E dentro do quartzito, a gente tem uma formação bem interessante, que são os sais de cálcio, que é raro nesse tipo de formação. As grutas, eles vão explicar mais profundamente a respeito disso, estão sempre em formação. Recentemente houve alguns acidentes, vocês devem ter observado aí nas reportagens, então não é assim para qualquer um visitar, não é coisa de aventura não. Então a gente está querendo realmente formar pessoas capazes, se for algum dia levar, que tenham um mínimo de condição necessária para explicar onde pode entrar ou pode visitar, para não ocorrer esse tipo de coisa, né? São formações assim, riquíssimas, mas que não é assim interessante que a pessoa vai lá, por exemplo, só
é uma pedra de uma estalactite que formou há mais de 1000 anos, né? Para levar para casa como lembrança. É o comum o caso do curioso. Então a gente está querendo formar um mínimo de pessoas capacitadas para que tenham o conhecimento necessário para repassar. Na verdade, vocês vão ser multiplicadores. Então a gente, com a ação social, ela pegou uma parceria com a escola estadual, a escola municipal, as diretorias da prefeitura, e através disso a gente vai disseminar esse conhecimento aí. Eles vão estar falando a respeito de como é a carga horária do curso, né? E o objetivo maior é esse. Qualquer dúvida, basta nos procurar que a gente vai tentar explicar nesse sentido, tá bom? Obrigado. Você foi o povo chegando? Sim. Porque não era de trabalho. Aí ela tá dando um forte aí. E aqui mais na frente é melhor pra você ver. Gente, essa é a Roberta, né? Ela é dos engenheiros do DEI. E hoje vai explicar um pouco mais a respeito da parte técnica. Tá? Aí, não. Aí, Diana. É ele. Ai, sim, não, tá me chegando mesmo. Põe um. Bom dia a todos, eu sou a Roberta, eu faço parte, né, do grupo do Embaixadores do Bem, que cadastrou o projeto no programa de voluntariado da Anglo América. O programa de voluntariado se chama Embaixadores do Bem e o que motivou a criação desse programa de voluntariado? Então, o que motivou a criação desse programa de voluntariado? Então, eu vou explicar um pouco do programa e os detalhes do projeto, aí a Lorena vai passar para vocês. Mas o que motivou a criação do Embaixadores do Bem, que é esse programa de voluntariado dentro da Anglo América? Que após identificar ações... que após identificar ações isoladas entre os colaboradores da Anglo América e nas unidades de negócio, a empresa viu como uma necessidade de criar um projeto de voluntariado e se envolver mais nessas ações. Então foi criado o Embaixadores do Bem e o projeto que a gente veio apresentar para vocês, que essa formação, né, esse curso introdutório, ele se encaixa perfeitamente nos critérios de projeto que o Embaixadores do Bem aborda. Ele é uma iniciativa que tem ocorrência anual, então todo ano abre o edital para cadastro de novos projetos, então novas ideias podem surgir dessa iniciativa e a Anglo América tem abraçado, a partir desse programa voluntariado, abraçado novos projetos. Então, ideias que vocês tiverem, a partir dessa, a gente está contando só uma sementinha. Novas ideias podem alavancar aí, podem ser alavancadas e abraçadas também pelo programa de voluntariado. Inicialmente, ele teve um projeto piloto no Reino Unido, na África do Sul, e depois foi ampliado para outras unidades de negócio da empresa. E é muito importante colocar, né, que o Embaixadores do Bem está muito alinhado à estratégia e o propósito da Anglo América, que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas e esse engajamento interno e maior envolvimento dos empregados com a comunidade em que a unidade de negócio está inserida, né? E Congonhas do Norte faz parte dessa comunidade. Vai passar. Aí um mapinha aí colocando todas as unidades de negócio que têm projetos de Embaixadores do Bem já ativos. A gente vai falar, né, um pouquinho do Brasil, que começou em 2019, infelizmente fomos pegos aí pela pandemia, então tivemos que interromper o nosso projeto, reimaginar o projeto e nós somos aí a primeira leva do Embaixadores do Bem no Brasil. Então, infelizmente, a gente não conseguiu executar conforme o programado, já era para muita coisa ter acontecido, mas aí agora a gente adequou às novas condições, vamos aí, muitos projetos foram adiados, o nosso também, mas agora a gente conseguiu adequar para encaixar a nova realidade. Pode passar. Então, um resumo rápido aí, né? No Brasil, a iniciativa foi lançada em 2019, todas as unidades da IOB, NICA, né, que a Anglo América tem operação
aqui em Conceição, que a gente chama de AOB, né, que pega Conceição e todo o trajeto do mineroduto. Falo Conceição do Barco Dentro, que a sede está lá, mas Congonhas do Norte, todas as cidades no entorno aí que fazem parte da comunidade, que a Anglo América tem envolvimento, e também NICA, que é lá, né, em Goiás. O grande diferencial desse projeto é que ele apoia iniciativas com o adendo de poder apoiar financeiramente também. Então, esse projeto foi contemplado com esse apoio. Chegou a 25 mil, né, o projeto, então todo o projeto ele vai conseguir... Não, até na parte teórica. Então, a gente apresentou a equipe aqui, né, que faz parte desse projeto. E agora eu vou trazer quais são nossos objetivos, né, o projeto que a gente desenhou aí junto com a Associação Senhora Santana, as nossas expectativas e como vai ser o cronograma desse projeto. Nesse projeto, a realização é os embaixadores do bem, como a Roberta explicou. A organização é a Associação Senhora Santana. A gente tem um apoio do Instituto Estadual de Floresta, a pessoa do Marquinhos, pelo Parque Estadual da Serra do Intendente. A Escola Brasileira de Espeleologia, que faz parte da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que vai compartilhar muito conhecimento com a gente aqui. Vai ser uma semana muito rica. E a Prefeitura de Congonhas do Norte. Então engloba aí vários parceiros que a gente conseguiu fazer acontecer esse projeto. O projeto por si só já fala dele, né? Cavernas de Congonhas do Norte, um novo mundo para conhecer. Ou seja, a gente vai explorar uma nova região, né? Muitas pessoas aqui já conhecem as cavernas, inclusive me levaram para várias, eu fiquei encantada. Mas a gente precisa de entender como que a gente quer explorar essas cavernas aqui na região. Seja para a educação, seja para o turismo, como é que pode ser feito no turismo? Seja para pesquisa, seja para formar espeleólogos aqui, arqueólogos, né? Eu e o Weber trabalhamos profissionalmente nessa área, então tem várias vertentes aí que podem ser desenvolvidas com esse curso. Pode ser o início aí de uma grande caminhada para Congonhas do Norte. Pode passar. Aí aqui, gente, trouxe fotos da região, né, dessas expedições que a gente já fez. Que antes dessa etapa aqui de lançar o curso, são várias etapas, né? Já faz 2 anos que a gente faz campos na região para reconhecer que o Clóvis e Giovanni, Marcelino, muita gente já participou aí para apresentar a gente Congonhas do Norte. Aqui é no Alto da Serra, a gente até denominou aqui de Complexo do Morcego, né, Clóvis? É um lugar que dá para ver Congonhas de longe e tem várias cavernas. É a Serra Talhada, que é a APA que o Clóvis apresentou aqui no início. Isso aqui é uma caverna que a gente foi na região do Complexo do Embaúbas. Aqui está espelhotema. O que é espelhotema? Tema depósito. Espelho, caverna. É depósito de caverna. São depósitos químicos de caverna. E aí aqui tem uma estalactite, tite, teto, nite, chão. Que são esses depósitos químicos que formam no interior da caverna a partir do gotejamento. Que a caverna está em constante evolução, assim como a gente, né? Constante formação. Aqui tem outros espelhotemas, estalactites, e aqui uma feição geomorfológica da serra, né? Que a formação das cavernas está justamente associada a essas fraturas que ocorrem nas rochas. Porque essas fraturas permitem que a água da chuva penetre e começa a remover os grãos. E com isso começa a formar as cavidades, até tomar uma dimensão maior. Pode passar. Então o que é caverna, né? O que é essa caverna? Caverna é qualquer cavidade natural, então tem que ser uma cavidade natural, formada por processo natural, acessível pelo ser humano. Então esse é o nosso parâmetro. Então a gente tem, e aí a gente discuta vários nomes populares, né? A gruta, toca, lapa, isso tudo é sinônimo. O nome geral é cavidade natural subterrânea. A cavidade natural subterrânea, ela pode ser chamada de caverna, quando o desenvolvimento horizontal dela for maior, né? Quando você vê que é um túnel mesmo, né? Que aí o desenvolvimento horizontal dela é maior, aí é caverna. É abismo quando o vertical é maior, que até os cursos aí também estão sendo desenvolvidos para rapel, né? Porque sem o rapel você não consegue acessar essas cavernas que são verticais, que são os abismos. E tem um abrigo. O que é o abrigo? O abrigo é quando a entrada é maior que o desenvolvimento, que forma como se fosse isso aqui, ó. Que é inclusive onde a gente encontra a maior parte das pinturas rupestres, que o Elber vai trazer aí pra gente. Então, caverna é isso.
é toda cavidade natural acessível pelo homem, pode ser classificada nessas 3 categorias. E gruta, lapa, toca, é tudo nome popular sinônimo dessa feição natural. Aqui é no Vale do Barbado, bem mais ao norte, ela está acima é a Gruta Aratacas, né, Clóvis? É uma gruta que ela tem a parte de cima, parece até uma sala, tá vendo? 2 entradas aqui, e o interessante aqui é que você vê esse pilar, né? Aqui bem no meio, ou seja, né, era um maciço, era uma rocha compacta, fechada, a água começou a penetrar, a remover esses grãos e aí foi formando as cavidades, até restar apenas esse pilar e formar essa caverna. Então essa é a evolução natural da formação da caverna. E aqui é outro ângulo dela, tá vendo? Outra entrada. E aí aquele ditado, né, que realmente é verdadeiro. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E realmente, ao longo do tempo, aquela água vai... Isso aqui, ó, é tudo feição de água, né? Antigamente passava grande quantidade de água aqui. Inclusive, o fato de ser arredondada é justamente porque era um tubo de água. Então a água é um fator importantíssimo para a formação das cavernas aqui da região. Principalmente, como o Clóvis falou, a rocha aqui é quartzítica. Então a formação da caverna está mais associada à água e à questão das serras. Porque por ter esses grandes desníveis, a água chega na caverna com muita força. E aí ela consegue remover mais grãos e formar as grandes cavidades. Então, a partir disso, a gente vai trazer o curso de Introdução à Espeleologia. Como que vai acontecer esse curso? A Escola Brasileira de Espeleologia é uma seção dentro da Sociedade Brasileira de Espeleologia. São especialistas, porque a espeleologia é uma ciência interdisciplinar. Qualquer um pode adentrar essa ciência. E justamente por ser a diversidade que faz ter esse contexto tão amplo. Aí tem o pessoal de história que vai para a área de arqueologia, tem o pessoal da biologia que estuda os seres lá, os morcegos, os invertebrados, tem um pessoal da geologia que, como eu, que fica encantado lá com estalactite, estalagmite, com a formação da caverna. Tem uns simplesmente entusiastas, né? Que a espeleologia também é um esporte. Ela não é só uma ciência, ela é um esporte também. É um esporte que dá adrenalina, né? Tem o pessoal do turismo. Então é uma ciência que é para todos, né? Quem tem interesse na natureza vai se encantar, né? Por esse mundo subterrâneo. Então a Escola Brasileira é formada por uma equipe diversa. Faz parte dessa Sociedade Brasileira de Espeleologia, que é uma entidade do Brasil de 50 anos já, que faz a gestão das cavernas do Brasil. É uma instituição sem fins lucrativos, assim como a Associação Senhora Santana, que desenvolve todo esse papel de sociedade civil, de integrar a comunidade nessa ciência. Então, a parte teórica nossa vão ser 10 horas, dividida em 5 sessões, de 2 horas cada. Ou seja, de segunda a sexta, a gente vai definir ainda o mês, tá, para ser entre janeiro e fevereiro, mas a gente vai fazer uma votação entre nós para avaliar, né, a disponibilidade de vocês. Mas vão ser 10 horas de parte teórica, que aí vão se dividir em 5 sessões, 2 horas cada. A gente está pensando em fazer segunda a sexta, né? Porque aí 2 horas cada dia, dá para a gente conversar depois, e vai ser online. Justamente por esse cenário que a gente está de pandemia e os especialistas são de fora, são de diversos lugares do Brasil. Então a forma que a gente encontrou para a gente conseguir realizar esse curso agora, né, que o projeto é de 2019, então assim, a gente precisa de realizar agora e o presencial a gente faz no futuro, não impede, né? Vamos acender a chama da espeleologia aqui e depois a gente dá continuidade. Então vai ser online, o que facilita também bastante, porque para a gente trazer os especialistas de logística, a gente vai precisar de trabalhar bastante. Mas no futuro a gente traz. Então vai ser online, esse curso ele vai apresentar de forma lúdica todos esses aspectos da caverna, vai ter um certificado, né, de participação do curso de Introdução à Espeleologia. Então, a parte teórica vai ser dessa forma. Pode passar, Faustino. E essas 5 sessões, ela vai abranger essas diversas disciplinas que é a caverna. Então vai começar com o karst, que é o relevo onde forma as cavernas, que é justamente esse relevo que tem várias fraturas, tem muita drenagem, que é onde permite a formação dessas cavernas.
Então vamos ter especialistas para explicar isso, né? De onde que começou, porque a ciência espeleologia ela tem 100 anos, aproximadamente ela é recente. E ela começou lá na Europa, na Iugoslávia. Então eles vão trazer todo esse conceito, né, de como começou esse estudo das cavernas. Essa foto aqui, inclusive, é no Complexo Embaúbas, na trilha que a gente vai fazer hoje. Foi um campo de reconhecimento que a gente fez. Pode passar. Então a sessão 1 vai ser para contextualizar isso. O relevo, onde está inserida as cavernas. Essa foto, eu sou apaixonada com ela, lá no Vale do Barbado. Aqui você consegue ver a Cordilheira do Espinhaço, né? Que a Serra Talhada é uma parte da cordilheira. E aí você vê a continuidade aqui. Alguém reconhece esse lugar aqui? Maravilhoso, né? É esse cenário aqui que a gente encontra a Gruta Arataca e as pinturas. Então você imagina você num cenário desse, você consegue até voltar no tempo, imaginar os caçadores-coletores mais pra frente. há 6 mil anos atrás. É um lugar muito preservado. A gruta ia estar antes aqui da receita de costa para a gruta. Isso. É que é como se você estivesse indo no caminho aqui, né? Esse ia estar voltando, Isso. nesse sentido aí. Que seria uma outra serra, que tem essa parte da frente, tem uma outra serra, uma outra atrás. Isso é um vale. Isso. Essa foto eu tirei voltando dela. Voltando dela. Vai ter uma sessão sobre o ser humano e as cavernas, como é que foi a ocupação, né, desde 6 mil anos atrás. E é um pouco que o Elber vai trazer para a gente aí das pinturas rupestres, esses registros dos nossos ancestrais. Então vai ter uma parte voltada para a arqueologia. Essa pintura aqui, alguém sabe onde que é? A descida lá da Rosita, né? Você sabe tudo. É Rosita. Pode falar. Arataca? Não, Essa aqui, daí era o Lombé. Lombé. Lombé não. Isso, Lombé. Essa pintura é na Fazenda Bom Jardim, né? Que vocês chamam. Em Bom Jardim. Isso, Lombé. Ela é bem nítida também. Então vai ter essa sessão sobre arqueologia, que vai ser a terceira sessão, pode passar. A quarta sessão, que vai ser explicada a formação das cavernas. E essa caverna aí, alguém reconhece? Está no mesmo contexto das pinturas. Lá na Fazenda Bom Jardim. Inclusive é o Faustino que está ali como escada. Então a gente vai explicar essa formação das cavernas, que foi um pouco que eu falei aqui, né? A água em conjunto com as fendas, porque acontece? A água, a chuva, ela ao penetrar no solo, ela forma uma solução ácida com a matéria orgânica. E aí essa solução ácida, ao penetrar nas fraturas da rocha, ela vai remoendo os grãos e vai formando as fendas. Essas fendas vão desenvolvendo e formando as cavernas. E à medida que vai evoluindo a cavidade aqui, isso aqui favorece para ter colapso de blocos. E aí esse colapso de blocos aumenta mais a caverna ainda. Vocês podem reparar que as cavernas aqui da região tem muito bloco no chão, né? Pode passar. E aí até o que o Clóvis falou um pouco dos espelhotemas, né? Os depósitos químicos, estalactite, estalagmite. Aqui no caso, o que está no teto, como é que chama? Tite. Estalactite, teto. Eu guardei assim. Então, a estalactite, que é um tipo de espeleotema, né? A gente encontra vários espeleotemas aqui. E é característico do tipo de rocha que tem aqui. Por exemplo, na Serra do Cipó, a gente já encontra rocha carbonática, que é até associada a formação dessa rocha está associada ao mar. Quando tem cálcio, está associado ao mar. E aí, por exemplo, lá na Serra do Cipó, quando você vai para BH, que você vê aquele Morro da Pedreira ali, no Mirante, ali tem muita caverna que é diferente, que ali tem muito estalactite, estalagmite, porque esse tipo de rocha, ela tem um grau de solubilidade maior, ela dissolve mais. No caso aqui do quartzito é mais duro, então a formação desses, você até machuca às vezes, né, nas pedras aqui, né? Quando é boa para escalar, inclusive, né, porque é bem resistente. Então, aqui tem menos espeleotemas que, por exemplo, as cavernas de Lagoa Santa, do Parque Nacional da Serra do Cipó, mas tem espeleotemas específicos desse tipo de rocha, que é esse aqui, que está no bloco, que é até no Complexo do Cruzeiro, que forma coraloides, que parecem corais, sabe, de fundo de mar. Então, vocês vão ter oportunidade de ver isso tudo aqui na região. Pode passar. Já falar sobre a biologia também. Tem algum biólogo aqui?
Oh, maravilha! Então, a gente vai falar sobre a biologia e a paleontologia, né? Porque a paleontologia também está associada à biologia, só que são de animais florestíferos, né? Que a gente tem até aqui próximo Lagoa Santa, a fauna do Pleistoceno, né? Que foi encontrado a preguiça gigante, fósseis da preguiça gigante, tipo densado. E as cavernas são um grande museu natural de preservação desses fósseis. Então, vai ser falado sobre isso também, a interação da caverna com a paleontologia e também a fauna cavernícola. Porque na caverna tem vida, gente. Por incrível que pareça. E a vida ali foi, você imagina um ser vivo para viver dentro de um ambiente que não tem luz. O tanto que ele se desenvolveu. Então, que são espécies inclusive raras, que elas perdem a pigmentação da pele, porque elas não precisam, não tem luz, e perdem também a visão. E aí elas desenvolvem outros sentidos, que é a antena. Então elas começam elas caçam pela antena, né, pelos sensores. Tanto que o morcego também não enxerga, né? Ele emite um sensor que bate no obstáculo, volta para ele e ele consegue desviar. Então são, para você que é bióloga, são espécies assim, impressionantes de se estudar, porque se desenvolveram muito para conseguir viver naquele local. Pode passar. Aqui é uma sessão que a gente vai falar sobre exploração e segurança, que como o Clóvis falou, é um ambiente que a gente tem que ter técnica, porque senão pode ocorrer acidentes. Então a importância de fazer um curso de introdução antes de entrar na caverna. A questão do capacete, a questão de estar com uma bota, sabe, de um calçado antiderrapante, que você imagina, vai ter lugar que vai ter água, a maioria das cavernas tem água. De estar com uma calça, uma blusa de manga comprida, que você vai rastejar, né, para quando você entrar numa caverna, você não impedir de você andar nela toda. Você está com roupa adequada, que aí você se sente ali pronto para qualquer coisa. Então a importância de estar com equipamento, né? Com a luva, porque a gente encontra muita aranha também. Então você está protegido é fundamental. Então vai ter uma parte só para falar sobre isso, até para os futuros aí que for conduzir em caverna, guiar em caverna. Também todos os turistas, né, as pessoas que vocês forem levar, tem que estar com os equipamentos adequados, porque senão pode acontecer alguma coisa e vocês serem prejudicados, né? Então a importância de ter essa consciência. Esse aí é no complexo do morcego também, olha que bonito que é a paisagem, né? A serra, foi uma dos campos que a gente fez. Pode passar. Aí é o botejamento, que é uma das formas que, igual eu falei, é um dos fatores mais importantes da formação da caverna, né? Cada gota representa milhares de anos e cada gota resulta numa pequena formação na caverna, que aos poucos resulta naquele ambiente subterrâneo. E por que as cavernas são importantes? Por que a gente está aqui, né, falando sobre caverna? A caverna, ela pode ter diversas utilidades para a comunidade de Congonhas do Norte. Ela pode ser, primeiro, né, reconhecida aí como um patrimônio natural, histórico, cultural, e começar a desenvolver um turismo nessas cavernas. Pelo que eu andei, que eu imaginei as cavernas sendo um elemento das rotas de vocês, sabe? Vocês fazendo uma rota tipo Cachoeira, Pintura Rupestre e Caverna, olha que incrível que ia ser, né? E contando toda essa história pro visitante, né? Que é como acontece nas cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais. Lá eles já desenvolvem esse turismo. Tem os condutores ambientais lá. Eu já fui, é uma viagem transformadora. Quando você viaja assim, é uma viagem no tempo mesmo, né? E você cria uma identificação com o lugar. Também a questão das pesquisas, né? A gente começar a trazer as universidades para cá. A UFVJM está aqui em Diamantina, já estuda as pinturas rupestres de espinhaço, estuda as cavernas, fazer parceria com a FMG também e começar a desenvolver essas pesquisas aqui até para fomentar as pessoas que estão estudando, né? O pessoal que sai do ensino médio, pensar que ele pode se especializar em arqueologia, em espeleologia. A caverna, ela executa um papel fundamental para a gente. Elas são grandes protetoras de nascente, né? E o que é a gente sem água? Então é um lugar onde ela é um elemento do sistema. Então, você proteger a caverna, você está protegendo a serra, que é a recarga hídrica aqui da cidade, né? As nascentes, o que abastece aqui a cidade vem da serra. E todo esse conjunto representa a importância das cavernas e o porquê da gente trazer para cá esse curso, né? Junto com a Associação Senhora Santana, que já tem vários entusiastas aí desse mundo, né? Que já andou com a gente, Giovanni, o Marcelino, teve os outros professores também da escola que andou com a gente, né? O Clóvis. Então a importância da gente disseminar esse conhecimento aqui para vocês.
Pode passar. E aí, para concluir, quais são os nossos objetivos e expectativas, né, quando a gente construiu aí esse projeto? É trazer essa ciência para cá, como que é feito, né? Aqui vocês têm um laboratório natural no quintal de casa, quem dera eu se eu tivesse crescido com um quintal desse em casa. Valorizar e preservar esse patrimônio que está aqui e ter esse sentimento, sabe, de pertencimento, vocês que vão levar esse patrimônio para frente, vocês que vão difundir esse patrimônio. Fomentar diversas possibilidades nessa área aqui em Congonhas, que é inserir essa disciplina nas escolas, sabe? Eu fui conhecer a espeleologia com 19 anos. Se eu tivesse conhecido desde criança, eu acho que eu tinha encantado desde criança. Então, assim, a criança ter essa oportunidade, sabe, de conhecer uma pintura rupestre, de conhecer uma caverna, brilha os olhos, assim. Inserir esses ambientes como atrativos na rota turística, então desenvolver o turismo para isso também. Ampliar o conhecimento de pesquisa na região, com parcerias com universidades. E também fomentar uma vertente profissional aqui, que aqui a gente pode ter futuros arqueólogos, espeleólogos trabalhando nessa área. Então, pode passar. A gente conta com vocês para construir esse projeto, que na verdade ele só existe com vocês, né? E a gente agradece aí a equipe de Embaixadores do Bem. Obrigada. Agora eu convido o Elber para falar um pouco das pinturas rupestres. Só para planejamento, acho que eu já me apresentei, meu nome é Marcos, eu estou aqui com vocês, pertinho, né? Mas talvez fale um pouquinho dessa comunicação de estar próximo, depois de gestor do Parque Serra Independente, tem fala mais? Não, tá com a assinatura, você jogou. Obrigado. Então eu já estou aqui há 11 anos, né? A gente do parque, a gente chega aqui até próximo de Congonhas do Norte, uma região maravilhosa, tem um potencial incrível. É por isso que eu falei, realmente bacana a gente nos conhecermos mais, né? A gente perde talvez um pouquinho pelas rotinas do dia a dia da unidade de conservação, talvez a gente não tenha aquele tempo de aproximar tanto essa unidade, mas aquela integração social. Então, primeiramente, vou agradecer aqui Lorena, né? Mais a equipe toda, Embaixadores do Bem, Clóvis, Associação Senhora de Santana. Não posso deixar de mencionar em hipótese nenhuma o pessoal do Parque da Serra do Independente, deixa eu esquecer de vocês, né? Entendeu? Porque estão aqui na luta, no dia a dia, construindo o parque. E a nossa missão prioritária agora é a gente melhorar um pouco, né? A gente tem um parque que tem vários conflitos. A gente vai passar um pouquinho na apresentação que eu devo fazer daqui a pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho o território, né? Que é o nosso parque, né? Mas acho que eu vou, só para planejamento, vai ter aquela apresentação PowerPoint? Ah, não, então eu acho que eu vou deixar que isso aqui é surpresinha. Mas já vai namorando o parque. Mas já vai namorando aqui, ó, essa ameba aqui, olha. Mas é cheia de bom coração, cheia de coisa interessante. Depois a gente vai falar que esse desenho talvez seja mais interessante para a unidade de conservação. É um pouco confuso. Agradecer vocês também, né? Estou aqui no sábado, né? Hoje é sábado, né? Obrigado aí pela oportunidade também, viu, gente? Para falar do parque, você vai entender, sempre é muito importante para a gente. A primeira pegadinha que a gente vai fazer aqui, para a gente começar, que eu acho que vai ser legal, a gente começar a andar nas trilhas, vamos vivenciar isso tudo. Daqui a pouquinho eu vou te passar esse segredinho para cada um. Não vou passar antes, você vai estar no livrinho de bordo do ônibus, né? Vai ser distribuído lá no livro de bordo de ônibus. É um resumo do plano de manejo. O que é um plano de manejo? Muito bacana. A gente talvez falhou um pouco nessa missão de externar o que é o Parque da Serra do Independente. O plano de manejo é como se fosse o plano diretor da cidade de Congonhas do Norte, de Conceição. O plano de manejo é a mesma coisa, mas é para o parque. Nele vai estar as diretrizes do parque, as ações prioritárias, os usos que pode ter feito no parque, os programas que devem ser priorizados, né? Então isso aqui é um resumido, 2 idas no banheiro, já dá para ele todinho, já vai dar para saber bastante sobre o parque. E aqui, gente, a Serra do Intendente, eu acho que eu não vou falar das bacias ainda, né? Daqui a pouquinho. Senão eu vou falar demais, você me corrige, né? Se o Helder não fala, eu também não falo. Eu mesmo falo depois, né? A gente vai para aqui. Mas aqui, ó, só para você ter uma ideia, o parque, gente, ele está em qual município? Vocês acham? Tudo? Totalidade. Podem chutar, vocês dois não valem, não. Vocês também não? Todo em Conceição. Pô, então que diabo é esse? O Parque de Conceição, que esse Marquinhos está vazando aqui, nosso sábado aqui. Gente, fronteiras. Elas foram feitas no limite do decreto, mas o parque é em relação. Em Santana do Riacho, o Congonhas do Norte é total. Inclusive vários acessos, né, Clóvis, que entram lá dentro da unidade de conservação, são aqui em Congonhas do Norte. Por isso a gente precisa muito de vocês, sabe? Então a gente está com esse primeiro assunto, né, e a gente acha muito importante que eu vejo hoje para a gente perpetuar nossa ideia, conseguir compartilhar, saber, trocar ideia com vocês que vocês acham interessante o parque, mas primeiro vocês precisam o quê? Conhecer o parque, né? E a gente construir todas essas ferramentas juntos, a importância da rede, a gente fala espírito de rede, a unidade. O sistema socioeconômico desenvolvia a própria mineração, né? Minas Gerais é um estado, o próprio nome define, né?
de Minas, né? Vive da mineração há muito tempo, né? Desde o ciclo do ouro, no século XVIII, né? No meado do século XVIII, se desenvolve a mineração. Então, a arqueologia também estuda a mineração. Então, assim, tudo que remete ao passado e aquilo que o homem construiu, o que tem de atividade humana, a gente está trabalhando. Pode passar por isso. A gente sempre trabalha assim, a gente gosta de falar que a teologia vem do arqueos, né, no latim, que é o antigo, né, e o logos de ciência, né, a ciência do antigo, né. Mas aí a gente tem que acrescentar ainda o conceito do ser humano, né? É aquilo que remete à passagem do ser humano. Então, assim, a gente estuda desde encontrar fósseis em sepultamentos, a gente estuda as pinturas rupestres, a gente estuda louça, período histórico. Então, assim, o que mais o arqueólogo estuda, na verdade, isso aqui vai ficando no tempo, a gente estuda, são os lixos antigos. Então, se a gente chegar numa casa que hoje achar uma lixeira, o arqueólogo do futuro vai estudar aquilo lá. Né? É que a galera passou, viveu, produziu, comeu, descartou, deixou lá e foi embora. Aí depois o arqueólogo vai lá e tenta identificar tudo aquilo que ele produziu, que as pessoas que estavam lá produziu. Né? Então é tipo um serviço de investigação também. A partir da lixeira vai lá, a pessoa consegue identificar vários utensílios que eles utilizavam, que fazem com que a gente possa tentar entender de como eles viviam. Né? Então aqui a gente tem uns exemplos dos sítios históricos, né? A gente, por exemplo, isso aqui, a casa de Pau-a-Pique, né? Esse aqui é um exemplo da Serra da Ramada, né? Por que é importante para a arqueologia trabalhar com esse tipo de estrutura de casa de Pau-a-Pique, né? Ela deixou de existir? Não, ela ainda existe, né? Muitas comunidades ainda têm, né? Minha mãe faz casa de Pau-a-Pique, entendeu? Mas assim, é um modo de produção antigo, né? Que é passado de geração em geração e que está se perdendo no tempo, com o avanço, né, das áreas urbanas, né, outros tipos de trabalho, essas coisas vão se perdendo. Então a arqueologia cabe também registrar esse tipo. Temos aqui cachimbos de barro, louças portuguesas, faianças, né? Pode passar para mim, por favor. Aqui a gente já tem um outro contexto também da arqueologia, que é esse contexto que a gente chama de pré-colonial, né? Anterior ao processo de colonização aqui no território brasileiro, né? Que está muito mais relacionado aos antepassados das populações indígenas, né? Que até hoje existem, né? No Brasil, né? Então a gente, principalmente nas cavernas, né? A caverna tem um desenvolvimento dela geológico, que é uma escala temporal superior ao que a gente tem aqui na arqueologia. E essas populações também escolhiam esses locais das cavernas para poder fazer atividades específicas, né? A gente não pode afirmar que eles são povos da caverna, né? Eles não viviam em cavernas, né? Eles faziam certos tipos de atividades na caverna. Mas eles formavam várias aldeias, né? Eles eram caçadores-coletores, né? Uma hora estão aqui, outra hora vão para um lugar. E a caverna era um ambiente no qual eles exerciam certas atividades. Pode ser para o sepultamento, pode ser para uma área de abrigo para passar uma noite, pode ser uma área de oficina lítica, de produzir ferramentas, pode ser uma área para fazer rituais, fazer as pinturas, né? Aqui, por exemplo, pode ir voltando. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o arqueólogo, né? Escavando um fóssil aqui na Lapa do Santo, aqui em Lagoa Santa, né? Numa rocha calcária. Aqui, nesse contexto, ele é muito interessante, ele está sendo estudado ainda por um grupo de pesquisa da USP, mas convendo com o Max Planck da Alemanha, né? Então, é um grupo de pesquisadores assim, que envolve dois países, né? Tem uma importância. E nesse local aqui foi identificado um pacote de... A galera foi escavando. Então quanto mais baixando essa escavação, você vai atingir o mais antigo, né? Eles conseguiram tirar mais de 30 esqueletos que estavam sepultados aí. Por que a gente sabe que eram sepultados? Porque tem todo um padrão de deposição dos corpos, né? Eles foram colocados fletidos, uns casmões, tinha um casal,
juntos, né? E assim, aí, e eles não foram enterrados no mesmo momento, eles foram enterrados ao longo do tempo. Então ia lá, tinha um processo de sepultamento, depositavam os corpos, aí faziam um processo, tinha uma forma ritualística lá, depois tampava com uma camada de cinza, depois soterrava, aí depois passava mais anos, vinha uma outra, um sepultamento, tá? E ao longo do tempo isso vai formando o que a gente chama de um pacote arqueológico, né? Um tempo. Então, assim como a caverna tem um processo natural de formação dela ao longo do tempo, o contexto arqueológico e os sítios arqueológicos, principalmente em caverna, também vai se formar ao longo de muito tempo, né? Por isso que a gente precisa fazer a escavação e achar, né? E as coisas não estão na terra. Pode passar. Aqui a gente tem uns exemplos aqui da lava do fogão, né? Aqui no sítio arqueológico que está dentro da Conceição do Mato Dentro, está preservado dentro da área da mina da Anglo-América, né? Por quê? Todo empreendimento, a gente vai falar disso, da importância disso, mas todo empreendimento que é realizado no território brasileiro é necessário fazer estudos ambientais prévios, estudos ambientais e estudos sobre patrimônio histórico e cultural também. É obrigado por lei. Então, nesse momento, foi identificado, dentre vários outros sítios, o sítio da Lapa do Fogão, que também está numa cavidade, tá? E, dado ao fato da importância dele significativa, né, de conteúdo, de material identificado lá dentro, propuseram a sua preservação. Ele hoje está preservado lá dentro, né? Então a gente encontrou esse sítio aqui, é muito importante no contexto aqui não só de Congonhas, de Conceição, mas pensando assim na região como um todo, conseguiram identificar com uma datação de 10.500 anos atrás, de estruturas de fogueira. Tranquilo. Então há 10.500 anos atrás, as populações já estavam aqui usando esse espaço. E por que é muito importante essa datação e o entendimento desse sítio arqueológico para a região? É que não se tinha esse conhecimento do processo de ocupação que tão antigo desse ponto. A gente tem muitas pesquisas relacionadas com Diamantina, né, com a FBJM, com a UFMG e tal, e também na Serra do Cipó. Temos muitas pesquisas lá. Mas Conceição e Congonhas e região que está no Iago, né, que está entre essas duas regiões, a gente não tinha esse conhecimento. Então a importância, primeiro, do licenciamento, né, a importância de se ter o estudo do licenciamento ambiental, a importância de identificar o sítio da Lapa do Fogão, e a importância de a gente ter conseguido essa datação para a gente ampliar o nosso entendimento sobre o processo de ocupação nesse território. Aqui também eu coloquei uns exemplos da cavidade sendo usada para outros tipos também de atividades, como as atividades religiosas, né? A galera usa, né, para poder fazer as missas, as romarias, tudo na caverna também, é muito típico, aqui também é muito comum. Então, mesmo anteriormente, vamos pensar os caçadores, coletores utilizando a caverna para um tipo de atividade, até hoje nós, humanos, continuamos visitando esses locais para fazer outros tipos de atividade, né? Pode passar. Então, assim, para a arqueologia, como isso é um bem comum, é um bem público, né? Tudo aquilo que remete à nossa história é um bem de conhecimento, é um bem público, é um bem nosso. Então todo esse bem é protegido pelo Estado. E para isso existem leis que regulamentam toda qualquer iniciativa. Eu, por exemplo, como arqueólogo, eu não posso chegar em qualquer sítio e fazer um estudo por conta própria minha. Eu, como arqueólogo, também eu preciso de uma autorização do governo, através do órgão, que é o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Fazer um projeto de pesquisa específico, eu tenho que colocar o que eu quero fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou divulgar isso e como que eu vou guardar o material que eu vou identificar. E isso vale para qualquer tipo de ação, para os empreendimentos, para nós, né? Então, assim, vocês já encontraram algum tipo de material, por exemplo,
pessoal acha muito pedra de curiço, pé de raio, umas lâminas de pedra, uns machadinhos, umas vasilhas de barro. A moça aqui encontrou os cachimbos. Os cachimbos também, a galera encontra bastante, né? A orientação que a gente tem, assim, nesses casos, é mantê-los preservados, né? Mantê-los preservados no local, salvo se eles estiverem em iminente processo de deterioração, né? Mas assim, o que a gente busca conscientizar a importância da preservação dele no local, porque é a preservação dele no local que vai nos dar um entendimento do que foi aquilo, né? Se eu chegar numa cena do crime lá e remover qualquer coisinha na cena do crime, um perito que vai chegar lá depois não vai conseguir mais entender o que aconteceu, né? Então assim, para a arqueologia manter, preservar, né? Não deteriorar, é proteger um bem público, é proteger um bem nosso. E sempre, no caso, a gente tentar comunicar aos órgãos responsáveis, né? Então aqui tem umas leis que protegem e tal. Pode passar, eu acho que eu vou dar mais ênfase porque a percepção visual nítida, né? Quando a gente encontra as pinturas, né? E a gente vai falar, eu quero falar com vocês, essas pinturas, elas existem aqui na região e elas existem espalhadas por diversas localidades aqui da região. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, a gente vai mostrar as pinturas aqui de Congonhas e tal, mas eu queria que vocês prestassem atenção nos tipos de pinturas. Observar, por exemplo, qual que é a cor que é feita, tá? Queria que vocês observassem também o tipo, o que é que está pintado, o que vocês acham que está pintado, né? E como que ele pode ter sido pintado, tá? Então vamos passar. Aqui tem o abrigo da usina também que está preservado na área da ângulo com pinturas. Pode passar. Esse aqui em 3 barras, que tem um bloco pintado assim com uma pintura bem vestigial, né? Processo de deteriorização. O salão de pedras lá em Conceição também, a gente tem 3 sítios arqueológicos, 2 com pinturas rupestres, tá? Não é protegido? Lá está dentro do parque, é um Parque Municipal. Aqui a gente tem uma pintura, né? Vocês conseguem ver algum tipo de forma, alguma coisa assim? Vocês estão vendo só a lagartixa? Vocês estão vendo só a lagartixa? Tem alguma outra pintura, mesmo assim, essa análise não estaria perturbada por ações tafonômicas, a gente fala que são ações externas à composição natural da pintura, que é o efeito do sol, o efeito da chuva, o escorrimento da própria exudação do suporte rochoso, então tudo isso interfere. O que a gente tem, a gente conta muito com a sorte às vezes. Na Santana do Riacho a gente conseguiu datar a gente não falando assim, grupo de pesquisa lá da UFMG conseguiu datar uma pintura porque o bloco com a pintura caiu, desmoronou no piso e depois foi sedimentando sedimentos, né? Aí quando eles foram escavar, eles encontraram esse bloco lá. Então eles tinham a datação da camada superior. Então com isso eles conseguiam saber a idade máxima e a idade mínima, né? Chega por volta de 5.000 e poucos anos, tá? Mas as poucas datações que a gente tem para esse tipo de repertório de pintura, né? São essas pinturas vermelhas com a gente chama de motivos, né? Que são os motivos que parecem bichos, né? Animais. Eles estão sempre entre 8.000, 6.000, 5.000 anos atrás, tá? Mas ocorrem também as pinturas mais recentes também, 3.000 anos, tá? Então, olha só, de 8.000 até 3.000 anos. Eles permanecem pintando coisas semelhantes, coisas parecidas, tá? Vamos passar para as pinturas de Congonhas? Que aqui a Lorena já tinha mostrado, inclusive estou usando todas as fotos da Lorena, que eu ainda não conheço esse sítio, quero conhecer, ela prometeu que vai me levar lá depois. Né? A gente pode até montar aí um grupo também e todo mundo fazer
fazer uma rota tradição Planalto. Fazer uma rota tradição Planalto. Tô voltando. Aqui é Conceição. Pode voltar. Aqui é Congonhas. Congonhas. Pode voltar. Aí, pode passar. Ah, esse é Pocal, né? Pode passar. Isso é o local também. Pocal. Ah, não, mas esse é bonitinho. Pode voltar. Isso é interessante. A gente tá aqui, né? Tem um suporte gostoso, um quartzito, né? Isso aqui é abrigo também, né, Lorena? Não chega a ser cavidade, não, né? É, não chega a ser cavidade, não. É um abrigo. Gente, olha aqui. Qual que é a pintura que prevalece aí? Qual que é a cor, né? Tem uma coisa de amarelo, laranjado, né? Muito embaixo, né? Parece que o vermelho está por cima, né? Vocês verem aqui, tem uns pontos de laranjado aqui, ó. E aqui a gente tem, né? Uns quadrúpedes, né? Eu não sei, né? Não sei dizer, mas parece. Eu sei que tem 4 patas. Tem 2 aqui, né? Um virado para cá, outro virado para lá. E como é que eles estão pintados? O corpo deles todos estão pintados, né? Tá cheio, né? Preenchido, parece que eles passaram a mão assim, foram pintando. E aqui em cima a gente tem essas formas aqui, ó. Vai pintando até o final, assim, né? Eles vão fazendo um segmento, né? E se vocês pararem para observar, eles escolheram um local específico do que a gente chama de painel, né? De pintura, que é o suporte rochoso, onde foi pintado. Eles escolheram um local justamente de contato entre a parede e o teto. E fizeram um alinhamento seguindo ele, né? Será que eu estou viajando demais ou... Eles poderiam ter pintado, será que eles poderiam ter pintado de qualquer forma? Aqui não, né? Porque é muito intencional, né? É um processo intencional. Talvez até para durar mais tempo também, né? A edição.
pra eles, né? Então tem que ter uma sequência. Quiser alguma ajuda aí? Não tem. Espera só esperar um pouco aí. Qual? A de lá? Qual? A última lá? A daqui é agora deu uma. Pera aí, chaleire! Desacelera, chão. Escorrega tanta caverna aqui. É justamente por causa da quantidade de drenagens. Vocês conseguem ver assim, esses caminhos que tem aqui na serra, né, esses vales? Isso tudo é drenagem. E essas drenagens tem um alto desnível, né? Aqui a gente está subindo, né, uma pirambeira, né, pro alto da serra. Esse desnível faz com que a água tenha muita força, né? Essa diferença de altitude. Quando a água chega no vale, ela está com muita força. Então ela tem mais força para dissolver. Elas foram depositadas, né, em diferentes ambientes. Pode ter sido fundo de mar, por vezes lá em Diamantina, por exemplo, já foi identificado que era até desertos que tinham aqui antigamente. E na movimentação das placas tectônicas, assim, em escala global, essas rochas são empurradas e deformadas, como se fosse pensa num pedaço de papel dobrando mesmo. E aqui, esse empurrão veio da direção do mar aqui para dentro do continente, o que empurrou essas rochas e por vezes vocês vão ver que elas estão até inclinadas. E elas seguem essa inclinação linearmente até chegar lá na frente. Oi! Só uma coisa, a tal pedra de volta que você falou que você passou o carro por ali? Já vou explicar.
deu certo. O seu também deu certo. Todo mundo aprovou. Não precisa nem fazer o resto do curso, não. Deu certo. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Eu sei que demanda um tempinho ainda para captar, né? Mas acho que agora já fica mais fácil. Pessoal, vegetação. Por último vai ser o parque, tá legal? Porque tem as perguntas aqui, a vegetação. Olha que bacana, né, gente? Que a gente está aqui numa região tão rica, não sei se vocês lembram do mapa, a gente está numa divisa de dois biomas, sistemas florestais, grandes sistemas florestais brasileiros, né, biomas brasileiros. E lá em cima é o cerrado, que a gente chama de sertão. Vai estar naquela divisa da serra, que nós vamos falar, vai ser muito importante. Presta atenção, que ali, naquela divisa da serra é um divisor de águas, ou seja, a água que cai do lado de cá para o leste, que nós aprendemos agora, vai cair para o Rio Doce, falando da bacia primeiro, hein? E a água que cai para o oeste, para o lado que o sol se põe, é qual a bacia? Isso, micro bacia do Rio das Velhas, né? Que é bacia hidrográfica, micro não, né? Bacia